Oi meninas, sejam muito bem-vindas ao meu canal Desperta Empreendedora. Eu sou Carol Leitão. É muito bom ter vocês aqui comigo novamente, participando desses dias, nessa semana do comportamento empreendedor, onde nós estamos trabalhando fortemente os comportamentos que o empreendedor de sucesso precisa ter. Hoje nós vamos trabalhar um tema muito importante, que é fundamental para que vocês tenham êxito no empreendimento de vocês e em tudo, que vocês resolverem aplicar na vida. E ele é muito forte, porque no meu dia de empresarial, eu trabalho muito isso com as empresárias e eu bato muito na tecla sobre essa questão. Exigência de qualidade e eficiência é um tema que nós vamos trabalhar ele hoje. Vocês vão ver como ele é importante e ele está intrínseco, intrínseco não, ele está toda hora na vida de vocês. Seja para aquelas pessoas que trabalham em um empreendimento, já trabalham com o CLT, seja para aquelas mulheres que desejam empreender, montar um empreendimento e aquelas mulheres que já têm um negócio e precisam trabalhar constantemente esse processo de eficiência junto aos seus clientes. E aí nós vamos bater um papo bem legal sobre esse tema que é tão interessante no mundo do empreendedorismo, tá bom? Para a gente começar a trabalhar esse tema, primeiramente eu queria te fazer uma pergunta. Você tem se superado nos teus desafios do dia a dia com eficiência e qualidade? Você tem tido cuidado na hora de você trabalhar o teu sonho, seja dentro do projeto que você já tem, ou seja um sonho que você ainda quer atingir? Você está trabalhando bem essa questão de eficiência e qualidade? Por que eu te perguntei isso? Porque, como eu falei anteriormente, esse é um tema que você está levando para a vida toda. Em todos os momentos, em todos os segundos da nossa vida, se você observar, nós nos deparamos com fatores que fazem com que a gente precise trabalhar muito essa questão de eficiência e de qualidade em tudo nas nossas vidas, seja eu oferecendo um produto ou um serviço, seja eu recebendo como cliente esse produto e esse serviço. O que é importante nós entendermos? Que a pandemia ela veio para antecipar uns 10 anos, pelo menos 10 anos na vida do empreendedor, e muita empresa está correndo atrás desse prejuízo em tão pouco tempo, mas que ela veio nos alertar que o perfil do consumo mudou, que agora não tem como nós agirmos de forma amadora em nada que fizermos na nossa vida. A gente precisa trabalhar fortemente uma estrutura para que eu possa ter o meu empreendimento organizado, para que meu empreendimento ele possa chegar para esse cliente de forma estruturada, o meu produto ou serviço ele possa atingir o meu público e que eu entregue valor para esse público. Isso é que vai fazer a diferença no meu negócio. Então, se eu continuo olhando a minha empresa como eu olhava 10 anos atrás e que eu não tinha aquela visão de negócio onde o cliente estava em primeiro lugar e que todas as coisas que eu pudesse oferecer tem que estar relacionado ao que esse cliente deseja, eu tenho que entender o que é que meu cliente quer e oferecer o melhor para ele, eu não vou conseguir trabalhar isso com exigência e qualidade. Porque não existe eficiência sem qualidade e qualidade sem eficiência. Essas duas coisas precisam andar juntas. E não adianta eu querer trabalhar de forma isolada. Vocês vão observar que isso está muito relacionado ao próximo comportamento que nós iremos trabalhar mais à frente, chamado comprometimento. E aí eu pergunto, qual é o comprometimento que eu estou tendo hoje com o meu propósito e com o meu cliente? Meu propósito que eu falo é meu propósito de vida, meu propósito de negócio. O que é que eu quero trabalhar para esse cliente de forma estruturada? O que é que eu quero oferecer? Eu monto um empreendimento, eu tenho um desejo de montar um empreendimento, ou eu já tenho um empreendimento, ele nasceu por um propósito, ele nasceu por um motivo. Então, se eu não trabalho esse propósito de forma estruturada, se eu não trabalho esse propósito de forma organizada, quem me garante que meu cliente vai estar satisfeito com o que eu estou oferecendo de produto ou de serviço para esse cliente? Em outros vídeos, eu falei para vocês que empreender é ação, é fazer acontecer, é colocar a mão na massa, é correr atrás. Eu não posso fazer agora. Para eu fazer tudo isso, não pode ser de qualquer jeito, Então, o que acontece? Eu tenho uma ideia de negócio, eu quero montar um negócio, eu preciso trabalhar bem essa ideia, estruturar um caminho, um passo a passo para que esse negócio ele consiga atingir o alvo. Qual é o meu alvo? É que ele se projete no mercado e que eu possa oferecer o meu produto ou o meu serviço para que ele possa atender a necessidade de um determinado perfil de cliente, que é o perfil de cliente que eu desejo. Só que para que eu faça isso não pode ser feito de qualquer jeito. Eu tenho que trilhar um caminho, eu tenho que colocar essas informações no papel. Quando nós conversamos sobre empreendedorismo, nós precisamos entender
que eficiência e qualidade está relacionado a eu criar essa trilha, eu trabalhar bem essas informações de forma estruturadas, para que eu possa ser um diferencial na vida desse cliente, para que eu possa ficar marcada na vida desse meu cliente. Eu tenho que ser única para ele, ele tem que ter o desejo de consumir do meu produto ou do meu serviço. Eu tenho que fazer algo extraordinário, gente. E eu vou trabalhar esse extraordinário no meu dia a dia, quando eu começo a olhar o que é que meu mercado está querendo. Porque exigência de qualidade e eficiência está muito atrelado a tudo que você faz para que você possa conquistar e cativar o teu mercado. Eu sempre converso e sempre faço uma pergunta com as empreendedoras que eu presto serviço, dizendo o seguinte: você, se fosse seu cliente, você compraria do teu produto ou do teu serviço? E é bem interessante essa pergunta, né? Porque faz com que elas possam questionar bastante como está sendo o padrão que ela está oferecendo esse produto ou esse serviço para o cliente delas. Se elas estão dentro de um padrão de qualidade. Porque o mercado hoje, o cliente hoje, ele não tem mais o mesmo padrão de antigamente. Hoje as coisas estão muito diversificadas. Você compra hoje pela internet, você olha o produto hoje na internet e você chega numa loja para observar esse produto. Você primeiro pesquisa como cliente esse produto e você vai na loja verificar se tem esse produto, se está dentro do padrão que você quer. A melhor experiência de compra que eu tive como cliente, porque nós somos clientes também, foi uma vendedora de uma loja de roupas que um belo período eu estava atrás de um vestido para comprar. E essa vendedora, eu fui na loja e essa vendedora me mostrou vários vestidos. Eu experimentei vários, mas não gostei de nenhum. Só que no meio dessa experimentação, quando eu estava fazendo essas provas, ela começou a conversar comigo. E eu comecei a perceber que ela fazia perguntas relacionadas sobre cor, sobre tamanho do vestido, estilo, se era casual ou era trabalho, ou era um vestido que desse para usar nas duas ocasiões. Quais os tipos de coleção que eu gostava, onde é que eu queria usar. Ela começou a bater um papo comigo e eu não me atentei. Ela fazia perguntas, essas perguntas estratégicas para mim, e eu batendo papo. Mas nesse dia eu não levei nada, não gostei nada e fiquei até com vergonha, porque tem hora que como cliente também nós ficamos, né? Quando o atendimento é muito bom e sempre a vendedora sorrindo, sempre conversando, brincando. Quando eu saio dessa loja, ela pega meus dados e aí eu me despeço e vou embora. Um belo dia, essa vendedora entra em contato comigo através do WhatsApp e me manda uma mensagem dizendo que havia chegado alguns vestidos na loja, né? De uma coleção nova, antiga, que eu tinha gostado, ela não tinha mais, mas que ela viu dentro do perfil que eu gostava aqueles produtos. E aí teve um detalhe que fez a diferença. Ela recortou o catálogo, porque vocês sabem que tem lojas que tem catálogo para mostrar o produto, né, pra gente. Ela pegou e recortou o catálogo nos modelos que estavam relacionados a mim, de cor, de tamanho, de estilo, de tudo. E aí ela me convidou, mostrou, lembrou de mim e me convidou para que eu pudesse ir nessa loja em outro horário e que ela tivesse, para que ela me mostrasse esses produtos e que talvez ali eu encontrasse o que eu estava querendo. Vocês acham que eu não fui, não? Claro que eu fui, porque eu fiquei bem interessada na forma de abordagem dela, que foi uma forma sutil, tranquila e lembrando, ela estava ativando a minha memória de algo que eu gostei, mas que não tinha. Ela me fez me sentir única. Fui em outro horário nessa loja, conversei com ela e realmente eu comprei o produto lá e fiquei encantada. E curiosa, eu perguntei como foi que ela conseguiu tantas informações. Às vezes ela não lembra não que eu estava conversando e na conversa eu estava pegando seu estilo, qual o tipo de tamanho, cor, tudo. Pronto, quando a senhora saiu, eu repassei isso para uma planilha que eu tenho de informações relacionadas aos meus clientes. Ela criou um perfil para ela, uma planilha para ela, dos clientes dela. E na primeira oportunidade, eu fiquei de olho. Quando surgiu o que a senhora queria, eu resolvi entrar em contato. Essa para mim foi uma experiência fantástica de venda que eu tive, que me fez voltar outras vezes na loja e comprar diretamente naquela vendedora. Então o que eu quero dizer para vocês, essa pessoa ela teve um alto padrão de qualidade e eficiência. Por quê? Porque ela teve o cuidado comigo. Qualidade e eficiência não está só atrelado
ao produto, ao tipo de tecido, ou se o produto é inquebrável, ou se vai quebrar muito fácil. Está relacionado à forma de abordagem, à forma como ela se chegou até mim, a forma como eu trabalho quando eu tenho um empreendimento, o meu vendedor, para que esse vendedor ele tenha um padrão de atendimento específico, que ele me olhe de forma diferenciada como cliente. A forma como ele se veste na loja dele, a forma como eu vou abordar esse cliente, esse cuidado do pós-venda que eu vou fazer para esse cliente, sabendo se esse cliente gostou do produto ou do serviço que eu prestei, não dando bolo nesse cliente. Eu tive outra experiência como cliente que não foi tão positiva quanto essa. Uma empresa de ar-condicionado, onde esse ar-condicionado lá de casa, ele teve um problema, o ar-condicionado novo, e a empresa, a gente entrou em contato com a empresa e a empresa ela não trabalhou. Disse que ia mandar um especialista deles num determinado dia, que era até feriado, mas esse especialista ele não chegou. Essa empresa ela nem retornou e desligou o celular. O dono desligou o celular e não mandou. Ou seja, ela disse que mandaria alguém, mas essa pessoa não chegou e desligou o celular. Era muito melhor que esse dono tivesse dito que ele não poderia atender nesse dia. A questão toda é que feedback eu estou dando para o meu cliente. É isso que eu bato na tecla das empreendedoras que eu presto serviço. Eu preciso fazer uma trilha. O cliente ele tem uma jornada que eu preciso trabalhar essa jornada, que vai desde o processo dele de compra. Depois dessa compra, ele precisa ser trabalhado também para que ele volte a comprar no teu empreendimento. E se eu tenho, mesmo que eu não tenha um negócio, Carol, eu não tenho um empreendimento ainda. Mas você já tem que estar focando no teu mercado. Qual é o público que você quer atender? Que tipo de perfil de cliente vai ser interessante para você e que vai atender as expectativas do teu negócio? E você trabalhar em cima desse perfil, para que esse cliente ele seja melhor assistido a cada dia, para que você possa atendê-lo de forma, como eu costumo dizer, exemplar. Não é um atendimento normal, você tem que ser excelente em tudo que você fizer. Não adianta, mesmo que eu não tenha um empreendimento agora, quando eu vou trabalhar a trilha da montagem do empreendimento, eu vou focar em toda a estrutura dele, eu vou fazer uma análise completa do mercado, entender se o perfil desse cliente se adequa, se meu produto, aliás, ou meu serviço se adequa ao perfil do cliente que eu estou querendo montar. É como eu já falei em outros vídeos para vocês. Não adianta eu, por exemplo, ter um salão de beleza onde meu foco de serviço é para um cliente mais popular e eu faço todo um trabalho de estruturação, divulgação desse salão como se fosse para um cliente mais elitizado, um cliente com poder aquisitivo maior. Eu não vou ter resultado em cima disso porque eu não estou trabalhando dentro do meu nicho, porque é um cliente que ele tem um padrão maior, que ele tem um poder aquisitivo maior, ele vai exigir determinadas coisas que você talvez não possa oferecer nesse momento. Por exemplo, dentro do espaço, dentro da localidade, estrutura de atendimento, entendam, não estou dizendo aqui que você vai ser, o fato de você ter uma empresa mais simples, quer dizer que você não vai atender de forma estruturada o teu cliente. O que eu quero dizer é que um cliente tipo A, ou seja, um cliente com poder aquisitivo muito alto, ele nunca vai comprar no estabelecimento que vende para um cliente com poder aquisitivo mais baixo, tipo C. Por quê? Porque a realidade é diferente, o perfil é diferente. A forma de abordagem, você também vai trabalhar de forma diferente. Por isso que é tão importante que você entenda a real necessidade do teu negócio, a real necessidade do teu mercado. O que é que o cliente que você quer, ele está querendo e exigindo, e você trabalhar em cima disso. Independentemente de classe social, cliente é cliente. O que eu preciso que vocês entendam é que empreendedoras de sucesso, elas estão sempre à frente. Elas estão sempre buscando alguma alternativa, elas estão sempre além. Elas não ficam contentes com o que está acontecendo, elas não ficam contentes, por exemplo, com a forma de atendimento que eu tenho no meu empreendimento para o meu cliente. Eu estou me aprimorando cada vez mais, eu estou buscando informação, eu estou trabalhando minha equipe para que minha equipe possa atender bem esse cliente. Empreendedoras de sucesso que querem montar um empreendimento, elas estão trabalhando, obtendo informações sobre esse futuro empreendimento delas. Ela está entendendo o mercado, entendendo como é a estrutura interna do negócio, como é que ele precisa funcionar, a dinâmica dele de funcionamento para que teu produto ou teu serviço chegue da melhor forma para o teu cliente. Não é só eu tenho um empreendimento, se eu tiver um atendimento bom, isso já me dá qualidade e eficiência. Você está no bom caminho.
Mas envolve muito mais. Envolve também a forma como o teu produto chega para esse cliente. Envolve também como é a dinâmica da tua equipe na empresa, a tua organização interna também. Eu já falei para vocês sobre processo. Você precisa ter uma dinâmica de gestão estruturada, organizada. Eu aprendo isso da noite para o dia, Carol? Não, eu vou aprendendo passo a passo. É onde eu vou trabalhar o meu planejamento, a minha estratégia para que o meu empreendimento ele possa andar e ter resultados significativos. E a minha estratégia para que o meu futuro empreendimento ele nasça de uma forma estruturada, ele nasça de uma forma organizada. Porque eu preciso entender que quanto mais, gente, eu fizer a coisa, o passo a passo, de forma estruturada, quanto mais eu for trilhando e galgando os degraus, mais eu estou perto do meu resultado. E que eu fazendo de forma organizada, sem estar parecendo uma louca, atirando para todo lado, os resultados vão vir mais fácil. Nada é fácil na vida. Eu não estou falando aqui que é fácil montar um empreendimento. Não. O empreendimento para ser montado é muito difícil. Para manter a estrutura desse empreendimento, não basta apenas ele nascer. Você tem que criar toda uma estratégia para que ele se mantenha firme e forte no mercado. Mas o pressuposto básico é que você comece de forma organizada a pensar nas melhores alternativas para que você tenha resultados significativos. E um empreendedor de sucesso é isso, é aquela pessoa que é visionária, é aquela pessoa que ela cai e ela levanta e ela refaz a estratégia para tentar atingir da melhor forma possível o resultado. E cada vez mais ela está buscando, cada vez mais ela está se aperfeiçoando. Eu não estou, se meu atendimento já é 100%, eu estou qualificando a minha equipe e me trabalhando sempre para que eu possa ser sempre 100%, para que eu possa dar o resultado. Quando eu falei para vocês de experiência de compra que eu tive, tem algumas empresas que eu presto serviço, de empreendedoras, que, por exemplo, elas se reinventaram nessa pandemia. E empresas na área de confecção. Um exemplo, antigamente a loja ela não podia mandar o produto para a cliente, algumas lojas específicas. Então, nessa pandemia, tiveram empresas que resolveram trabalhar o encaminhamento desse produto de forma delivery. Então, ela trabalhou essa qualidade estruturada com uma pessoa higienizada, com os produtos embalados devidamente, com todo um protocolo de segurança, para que esse produto chegasse nessa cliente, essa cliente experimentasse esse produto e esse produto fosse devolvido para ela e a cliente dissesse se queria ou não esse produto. Isso foi uma inovação para muitas empresas que não trabalhavam dessa forma. Agora, não bastou eu apenas levar o produto, eu precisei trabalhar o produto e a pessoa que estava levando esse produto para que ele pudesse chegar de uma forma estruturada, de uma forma higienizada para essa cliente, dentro dos protocolos. Se eu não vislumbro isso, se eu não vislumbro o cuidado e o zelo com o meu cliente e o retorno que ele vai ter, eu corro o risco de só estar fazendo a primeira venda e não conseguir fazer a segunda. A primeira venda, gente, ela é mais fácil. Difícil é você manter esse cliente na tua empresa e fiel a você, que esse cliente efetivamente ele seja um fã da tua marca, um fã da tua empresa, para que você consiga trabalhar esse cliente e esse cliente te leve para outros clientes, porque a propaganda boca a boca ainda é muito forte no mercado, só que você precisa agregar com outras estratégias de qualidade, para que você se mantenha firme e forte, porque concorrência a gente tem aos montes, mas o que a gente precisa fazer? Nós precisamos driblar a concorrência e fazer com que nós tenhamos uma relação literalmente de amor com esse cliente, que esse cliente ele seja apaixonado por nossa marca, apaixonado por nós. Isso não é um processo fácil, isso é um processo que você vai trabalhando aos poucos, mas se você não trabalha com essa característica, com esse comportamento, com os comportamentos relacionados a essa característica, não tem como você ter resultado. Tem uma coisa para te dizer, não faça apenas, faça bem feito e o melhor que você nunca fez. Sempre busque a excelência em tudo que você quiser, porque você só vai conseguir ter êxito se você trabalhar com excelência, seja no negócio de pequeno porte até um negócio de um porte maior. Mas tudo, eu repito 1000 vezes para todos os empreendedores que eu faço trabalho, sabe, que eu presto serviço, foque em sempre ser a melhor, foque em estar marcada na vida das pessoas,
Porque se você não estiver marcada na vida das pessoas, essas pessoas não vão conseguir te levar para outros lugares. Faça primeiro o que você gostaria que fizessem com você. Por isso que eu digo tanto, se coloque no lugar do teu cliente. Foque nisso, porque os resultados vão vir com certeza, gente. Na característica exigência de qualidade e eficiência, nós temos 3 comportamentos que vão embasar vocês, para que vocês possam trabalhar melhor essa característica. O primeiro comportamento é bem interessante. Está relacionado encontra maneiras de fazer as coisas melhor, mais rápido e mais barato. A empreendedora de sucesso, ela é uma pessoa que ela busca estar sempre trabalhando o melhor que ela pode. A gente já entende isso, né? Quando eu falo buscar maneiras de fazer as coisas melhor, mais rápido e mais barato, é como essas informações vão chegar ao meu cliente. Então, necessariamente, o que eu preciso entender é o seguinte: o cliente, ele quer coisas simples. O cliente, ele não quer ideias mirabolantes. Ele não quer algo que esteja fora da realidade. Muita empresa na área de panificação, que eu presto serviço a algumas empreendedoras desse segmento, não trabalhavam o delivery, nunca trabalharam ou implementaram a sistemática de delivery na empresa. Quando a pandemia chegou, essas empresas tiveram que trabalhar o delivery e muitas delas nunca tinham feito um cadastro do cliente. Elas sabiam que o cliente ia na empresa, mas de forma pontual, boca a boca. Elas não tinham tido o cuidado de trabalhar esse cliente para que esse cliente pudesse trazer informações para ela. Ela não teve o cuidado de fazer um trabalho de pós-venda, ela não teve o cuidado de fazer um cadastro desse cliente. E na hora dela oferecer o produto dela, ela sentiu dificuldade nisso. Muitos clientes, quando nós fechamos as portas na pandemia, ficaram isolados em casa. Eles não saíram e muitos deles estão sem sair ainda, porque isso é um processo de retomada. Mas eu preciso entender o seguinte: como é que eu chego para esse cliente? Então eu vi também outras empresas, que eu também presto serviço, encaminharem junto com o produto. Uma empresária até que eu presto serviço, ela fez uma coisa muito legal. Ela pegava os produtos dela de doces, quando ela mandava para esse cliente, ou o que o cliente pedia, e ela fazia um bilhetinho à mão para esse cliente, agradecendo por esse cliente ter lembrado dela, verificando para saber como é que esse cliente estava. Quando a gente fala de encontra maneiras de fazer as coisas melhor, mais rápido e mais barato, não quer dizer que eu tenho que gastar rios de dinheiro. Eu preciso trabalhar estratégias de inovação para esse cliente. O cliente, às vezes, com um mimo, o fato de você pegar um telefone e ligar para esse cliente, você já está fazendo a diferença. Por isso que é tão importante que eu entenda o comportamento do meu cliente. Eu preciso entender como é que esse cliente está com relação a mim. Que tipo de visão ele tem com relação ao meu negócio? E vocês precisam entender isso, que eu preciso fazer a diferença na vida do meu cliente, gente. Nosso segundo comportamento relacionado à característica exigência de qualidade e eficiência é o seguinte: age de maneira a fazer as coisas que satisfaçam ou excedam padrões de excelência. O que quer dizer aqui? Quer dizer que a empreendedora sempre está buscando exceder, ela sempre está buscando fazer algo mais, ela não está satisfeita com o que ela já oferece. Por exemplo, se eu tenho um atendimento muito bom, eu sempre estou trabalhando para que esse atendimento ele possa ser cada vez melhor. Então eu estou aprimorando a minha equipe, eu estou me aprimorando, eu estou buscando informação. Se eu tenho um produto, eu estou verificando no mercado quais as tendências para o meu negócio, o que é que esse mercado está oferecendo. Eu estou buscando feiras, eu estou buscando entender o que é que de novo eu posso agregar para o meu cliente. Então eu não estou satisfeita em fazer aquele, como se diz, né, aquele feijãozinho com arroz. Eu estou querendo fazer sempre algo mais. E essa necessidade é fundamental para que você tenha sucesso no teu empreendimento, para que você consiga galgar degraus mais altos. Por quê? Porque se você não ficar monitorando como é que anda o funcionamento da tua empresa, como é que anda o funcionamento das tuas ideias para montar teu futuro empreendimento, você não vai conseguir sair do lugar. Então, o que mais acontece hoje no mercado relacionado ao empreendimento? Muitas empresas elas se acomodam. O empreendedor ele vai se acomodando por quê? Porque ele tem uma quantidade X de cliente que vai indo na empresa dele e aí ele não se liga em fazer algo melhor. Por exemplo, ele não se liga em divulgar nas redes sociais, ele não se liga em oferecer algo diferenciado como um atendimento no delivery. Um exemplo, montar uma estrutura delivery para atender aqueles clientes dele. Ele vai se acostumando, é aquela coisa, né? Time que está ganhando não se mexe, mas ele não faz nada a mais para que essa empresa se desenvolva. O perfil de clientes mudou. Eu preciso correr atrás desse cliente. Não é um cliente que vai atrás de mim agora.
E se eu não crio estratégias diferenciadas, se eu não tenho um padrão de qualidade que exceda essa expectativa, eu não vou conseguir atingir resultado nenhum. Então, eu sempre tenho que estar focando no que é melhor para o meu cliente. Agora, para eu entender o que é melhor para esse cliente, eu tenho que buscar essa informação com esse cliente. Quando eu faço uma pesquisa de satisfação com esse cliente para avaliar o que é que ele acha do meu produto e do meu serviço, para que eu possa ajustar esse percurso, se não tiver algo sendo oferecido para ele de uma forma organizada e ele não esteja satisfeito, eu criar padrões que possam trabalhar esse cliente de uma forma estruturada, que eu possa chegar nesse cliente e que ele possa confiar em mim. Isso é exceder. Eu vi muitas empresas nessa pandemia, por exemplo, quando eu falei a questão do delivery, muitas empresas na pandemia elas ficaram sem possibilidade de venda, que eu quero dizer o seguinte, sem um ponto aberto. Elas estavam vendendo, foi quando as empresas precisaram se reestruturar. Elas precisaram trabalhar o canal de venda online, utilizando uma ferramenta muito forte, o WhatsApp, nessas vendas. Então, muitas empresas mandaram os produtos para o cliente experimentar dentro de um padrão e um protocolo de segurança. Então, eu me preparei para aquilo durante a pandemia. Surgiu durante a pandemia o problema? Claro, mas eu vou ajustando a rota no meio do caminho. Se não, a questão é, eu preciso sair do canto. Eu preciso dar o primeiro passo. Então, eu vi muitas empresas trabalhando, mandando bilhetes para os clientes, querem saber como é que eles estavam, ligando para saber como é que eles estavam. O que eu preciso entender é que eu preciso criar uma relação de afetividade com esse cliente, exceder a expectativa do cliente, porque essa característica está muito atrelada a isso. Eu preciso trabalhar ferramentas que me permitam trabalhar dentro de um padrão de qualidade e eficiência. E isso envolve também, além do relacionamento, a forma como eu entrego esse produto, o cuidado que eu tenho com esse cliente, a organização da minha empresa, como é que eu atendo esse cliente, mesmo no processo de pandemia como nós estávamos. O que ocorre hoje é que muita empresa aprendeu com a pandemia, mas muita empresa continua estagnada. Então, se eu não trabalhar com esses erros que aconteceram, com esses problemas, e esses erros me servirem de mola para que eu possa alavancar, para que eu possa consertar e eu obter as informações adequadas para que o meu negócio ele nasça estruturado ou ele se desenvolva de forma estruturada, eu não vou sair do canto. A gente tem um processo muito forte que o cliente ele tem uma jornada. Então, esse relacionamento do cliente você precisa construir. É uma relação de namoro. Você não começa da noite para o dia, você vai conhecendo aos pouquinhos para que você possa engatar algo mais sério. O cliente é a mesma coisa. Ele precisa que você trilhe um caminho junto dele, mas não trilhe um caminho só no momento que esteja precisando dele. O segredo é o cliente entender que não está, e você se faz presente na vida dele, mas você não está no pé dele. Você está fazendo com que ele lembre de você, mas você está deixando ele livre para que ele possa encontrar o caminho dele. E o caminho dele vai ser você, porque se você marca a vida desse cliente, ele vai voltar até você. Então, se eu ofereço um brinde diferenciado para esse cliente, se eu ofereço alternativas de compra, se eu ligo para esse cliente nas datas comemorativas, ligo para parabenizá-lo, sem querer oferecer nada, se eu mantenho um contato e entendo como é que ele funciona, como é que está a dinâmica da vida dele, se eu faço com que ele entenda que eu me preocupo com ele, a resposta vai vir rápida. Não existe segredo de bolo, estou explicando 1000 vezes, eu estou falando isso para vocês. A questão é eu criar um objetivo e correr atrás desse objetivo. E o que é que vocês estão fazendo para exceder a expectativa dos clientes de vocês? O que é que vocês estão fazendo de diferente que vai fazer com que essa cliente ou esse cliente, ele compre a vocês e não a outra pessoa? É importante que vocês entendam que o mercado é dividido em algumas partes, por exemplo, fornecedor, cliente e concorrente. Cuidado eu estou dando a esse mercado para que eu possa gerar informação mais adequada para o meu cliente, para quem é minha pedra e minha joia preciosa. Eu não pesquiso fornecedor, eu só ofereço um fornecedor. Se o cliente não tiver, se eu não tiver aquele produto e o fornecedor falhar comigo, eu não vou ter outro fornecedor para suprir esse desejo do cliente. Isso gera uma frustração no cliente. Eu não vou conhecer o que é que minha concorrência está oferecendo de diferencial para esse cliente, para eu trabalhar em cima desse diferencial e eu agregar valor no meu produto ou no meu serviço. Eu estou deixando, eu não quero saber do meu cliente. Para mim, o cliente só é interessante quando ele vai comprar numa loja. Então, eu preciso entender essa dinâmica e entender
que isso é uma relação que não se constrói do dia para a noite e que eu preciso trabalhar no meu processo de gestão essa relação e trabalhar a eficiência da minha empresa como um todo. Então não adianta eu ter um atendimento maravilhoso para o meu cliente e internamente também eu ser super desorganizada, eu ser super desestruturada na gestão. Isso não vai funcionar, isso não vai me atrair resultados. Vocês entendem? O que vai me atrair resultado é uma sequência. Eu sempre digo, a empresa ela é um quebra-cabeça, onde você trabalha a junção das partes. Não adianta você deixar, enquanto você não juntar as partes, o quebra-cabeça não é montado. Então ela tem uma parte que é relacionada internamente, a forma de abordagem do teu funcionário junto a esse cliente, os produtos que você comercializa para esses clientes, que você repassa para esse cliente, a forma como você mostra esse produto para esse cliente, a organização da tua gestão, como é que tu controla a gestão do teu negócio. Por quê? Porque tem determinadas coisas que se você não fizer, isso vai impactar lá no final, vai impactar no teu resultado. E isso é exigência de qualidade e eficiência. Se você não tiver isso, não tem como você atingir resultado nenhum, sinto muito te dizer. Não adianta, a venda você vende até um monte a primeira vez, mas você não vai vender mais. Porque você não criou uma sistematização, você não criou um processo para vender, onde você tem que trabalhar isso diariamente, no teu dia a dia. Então, se você está querendo montar um empreendimento, comece a trilhar um caminho passo a passo, um passo de cada vez, criando uma estratégia, criando ponto, que eu já falei para vocês, uma meta onde vocês querem chegar. Se você já tem um empreendimento, senta, foca no teu planejamento, vamos entender quais são as áreas que estão com mais deficiência no teu empreendimento, para que possam ser trabalhadas. As que você já é boa, você vai fortalecer ainda mais essa área. As que você precisa melhorar, você vai trabalhar essa melhoria, para que cada vez mais você exceda a expectativa do mercado. O que é que o mercado está esperando de você, ok? Agora nós vamos para o nosso último comportamento. Cria procedimentos para cumprir prazos e padrões de qualidade. O que esse comportamento está dizendo? É o seguinte, que em tudo que nós colocarmos, assim como os outros que eu falei para vocês percebem que eles estão sutilmente um ligado ao outro, não é isso? Tudo que eu trabalhar, eu tenho que colocar o melhor, eu tenho que trabalhar a excelência dentro do meu padrão de qualidade. Eu falei para vocês de um pipoqueiro anteriormente, chamado Valdir. Ele é um pipoqueiro bem interessante. Por quê? Porque Valdir, imagine você trabalhar, eu queria que vocês refletissem o seguinte, imagine você, sendo uma MEI, vocês tivessem uma barraca de pipoca. Pensem aí 3 coisas relacionadas a essa barraca de pipoca que vocês poderiam trabalhar a qualidade. Como é que vocês podiam trabalhar a excelência da qualidade nessa barraca da pipoca? Quando eu trago para vocês a questão do Valdir, está relacionado a isso. Ele é um pipoqueiro, que ele tem uma barraca de pipocas. Hoje ele faz palestra pelo Brasil todo também. E ele era um MEI. E o que é que acontece? Como MEI, ele começou a trabalhar a exigência de qualidade e eficiência muito forte no empreendimento dele. Para vocês terem ideia, o empreendimento dele fica lá em Curitiba. E ele trabalha dentro de uma praça com esse carro de pipoca. E esse carro de pipoca, ele contando a história da vida dele, foi bem interessante. Por quê? Porque esse carro de pipoca, nesse carro de pipoca, ele quer oferecer o melhor para o cliente dele. Então, o melhor quando a gente fala é o seguinte, o cliente vai lá, ele já trabalhava com o processo, e não foi pandemia não, viu? Ele já trabalhava com esse processo de o cliente receber álcool em gel quando ia pegar a pipoca. Ele trabalhar com milho diferenciado de pipoca, com óleo diferenciado para pessoas que têm problemas de saúde, com óleo diferenciado. Os sabores das pipocas também diferenciado. Ele criou um cartão fidelidade para o cliente dele. Na área dele, ele faz questão de dizer que ele precisa mantê-la altamente limpa e estruturada para esse cliente. O fardamento, ele fez questão de colocar um dia, cada dia da semana no fardamento, para as pessoas saberem que ele trocava esse fardamento. Por exemplo, a farda de segunda, a farda de terça, a farda de quarta. Então, ele colocava os dias. Teve um determinado momento que ele colocou um tapete vermelho para o cliente lá. Porque o cliente é a alma do negócio dele. O cliente é a pessoa que dá resultado ao empreendimento dele. Ele fez pesquisa para saber se esse cliente gostava do produto dele e o que é que ele gostava. Quando você observa isso, um MEI, vendedor de pipoca fazendo isso, como pode? Porque ele excedeu o padrão de qualidade. Vocês podem até estar me perguntando, mas Carol, como eu desenvolvo todos esses comportamentos? No dia a dia, gente, na busca, na pesquisa, na busca de informação e na atitude de correr atrás.
Então, se eu preciso me aprimorar em determinado tema, se eu preciso entender, por exemplo, como é que funciona a gestão de um empreendimento, eu vou buscar informação sobre isso. Eu vou me capacitar, eu vou conversar com um profissional especialista que pode me ajudar nessa montagem do meu empreendimento. Eu vou entender como é que funciona para eu elaborar um empreendimento de forma responsável, de forma estruturada, de forma organizada. Eu vou entender meu mercado, eu vou entender quais as características que o meu cliente tem. O que é que eu preciso oferecer para que esse cliente compre do meu produto ou do meu serviço? Eu vou começar a construir uma trilha. Eu vou começar a me desenvolver para que eu possa montar o meu empreendimento e para que eu possa gerir melhor o empreendimento que eu já tenho. E a gestão, ela independe de você ser pessoa física ou pessoa jurídica. Tem muitas pessoas que trabalham como autônomas, pessoas que trabalham com autônomos, é aquela pessoa que não trabalha com CNPJ, mas que ela vende um produto ou presta um serviço. Ela é um negócio também. A única diferença é que eu não sou formal, é que eu não tenho CNPJ. Eu trabalho de forma informal. Então, se eu vou trabalhar essas informações, me munir, entender, por exemplo, que se eu me formalizar, eu vou ter uma série de benefícios também para a minha vida, isso vai me ajudar a dar passos maiores. A questão toda que eu estou sempre batendo na tecla com vocês é: onde vocês querem chegar? Qual é o foco e o objetivo de vocês? Tracem esse objetivo e corram atrás para que vocês atinjam o sucesso que vocês estão tanto querendo. Não tem outro caminho. Eu vou construir esse caminho à medida que eu vou trabalhando as informações e buscando e aprimorando essas informações. E é aquela questão, não pense que eu sou empreendedora, eu monto um empreendimento, eu já vou ter sucesso na certa. É certeza que o cliente vai entrar no meu empreendimento? Não, não é certeza, mas que eu tenho que trabalhar as melhores ferramentas para que esse cliente ele possa me ver, ele possa saber que eu existo. É na marketing digital, é no presencial, é trabalhar essa fidelização, é entender como é que ele funciona, é procurar saber como esse cliente está, é constantemente estar monitorando meu mercado, constantemente estar averiguando meus fornecedores, meus concorrentes, procurando entender isso no dia a dia. E o dia a dia é que vai fazer com que você atinja os seus resultados. Ah, Carol, mas não deu nada certo agora. Recomeça a rota, reestrutura essa rota. Planejamento é isso, gente. Eu monto o planejamento, mas eu tenho capacidade, possibilidade. E se por acaso alguma coisa não saiu como você planejou, reestrutura novamente, replaneja. Planejamento é isso. O importante é eu fazer para que eu possa atingir resultados, para que eu possa avançar, porque senão, na vida toda, eu vou ter medo de começar. Não existe uma fórmula, como eu já falei, do negócio perfeito. Existem as estratégias de gestão para que esse negócio ele possa reduzir o risco de fracasso dele, que a gente já conversou sobre isso. Mas se eu não tentar, como é que eu vou saber se vai dar certo? Agora, se eu for fazendo o dever de casa, se eu for aplicando essas ferramentas, essas orientações de forma estruturada, com certeza, gente, o sucesso vai vir. Agora vocês precisam entender que é um passo a passo. Nenhum resultado ele nasce da noite para o dia. Ele vem com uma sequência de atividades. Em algum momento vocês vão querer desistir. Claro que vão. Eu sinto isso. Às vezes eu tenho vontade de desistir de tantas coisas. Mas aí vem algo maior, que é a força empreendedora de dentro, que diz: não, eu não quero, eu não vou desistir, porque eu sei para o que eu nasci. Eu sei o que eu quero e sei o caminho que eu vou trilhar. E sei os resultados que eu posso atingir. E quanta gente eu posso transbordar, quantas pessoas podem aprender com os meus conhecimentos. E é essa troca que faz a diferença. Essa troca que vai fazer com que você se destaque diante da multidão. Meninas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Sei que vocês têm muitas dúvidas, porque são muitos comportamentos. Para tirar essas dúvidas, eu vou deixar um link aqui embaixo, que vocês clicam, tá bom? E não esqueçam de fazer a inscrição no canal e ativar o sininho. E para ajudar na divulgação do meu canal, não esquece de compartilhar com o máximo de amigas que você conseguir e dar o like, ok? Sua opinião é muito importante para mim, então comenta aqui o que você achou do nosso encontro de hoje, tá bom? E para obter mais conteúdo e informação, me segue nas minhas redes sociais e nas redes sociais do canal.